Caros amigos, em continuidade à comemoração do terceiro ano da nossa Escola de Altos Estudos de Ciências Criminais, pautamos hoje, para este nosso encontro, um tema que tem vindo de algumas declarações de ministros do Supremo, que, a meu ver, incorrem em grave equívoco. Pode parecer simples, porque toca o argumento pietatis causae, ad misericordiam, o argumento de piedade que toca tão fundo na alma e no coração do brasileiro, povo latino que somos, tendentes a pensar como se isto fosse possível com o coração e não racionalmente como convém a uma sociedade sã. Qual é o argumento? Costuma-se dizer que grande parte dos presidiários hoje, e se justifica como população carcerária, o aumento da população carcerária também isto, que grande parte dos presidiários advém do pequeno tráfico de drogas e que nós deveríamos ter uma política criminal voltada ao encarceramento do grande traficante. Tenho visto isto com uma certa recorrência de declarações de autoridades na mídia. Não sei como se faz essa distinção de pequeno traficante para grande traficante, ao ponto do grande merecer a prisão e o pequeno não. Um grande traficante não vai ele próprio traficar, levar 10 toneladas de cocaína a um local. Ele se vale dos pequenos, da distribuição. Todo soldado que entra neste exército quer ser general. E se o Estado premiar no primeiro dos seus delitos de tráfico, ainda que pequeno, será como que um prêmio, um incentivo para que ele busque o generalato. Afinal de contas, o Estado estará lhe passando a mão na cabeça, como recomendam uns tantos quantos gênios do direito que não conseguiram baixar com as suas ideias a criminalidade em local nenhum do mundo. Foi preciso que um homem quebrasse o paradigma mundial destes que especulavam com discursos penais, que diziam que nós deveríamos tratar com blandícia aquele que cometesse um pequeno crime, que nós deveríamos tratar com comiseração o pequeno delinquente. Nós tínhamos então uma matriz piedosa que dizia que o Estado não teria legitimidade de punir aquele que cometesse um pequeno delito. Um homem quebrou este paradigma. Não farei um elogio vazio, farei, porque não o conheço também, farei um elogio pautado naquilo que é história. Nova York antes e depois de Rudolph Giuliani. Antes, tomado por gangues, onde havia a criminalidade imperando em todos os quadrantes sociais, e a política de tolerância zero, que até um presidente francês, socialista, mandou seus estudiosos para trazer a tolérance zéro para a França, modelo que foi discutido mundialmente com este homem que quebrou o paradigma e disse: tolerância zero desde o primeiro delito. Porque nós assim temos verdadeira piedade do homem. Nós impediremos que ele componha uma sinfonia criminosa musical no futuro, porque já no primeiro delito, na primeira nota musical criminosa, nós o puniremos. E aí ele saberá que existe o Estado para punir aquilo que muitas vezes faltou autoridade paterna, faltou autoridade escolar, faltou alguma autoridade que precisa chegar ao Estado com a sua voz, com a sua força, com os seus regramentos para fazer alguma verdade imperar. Então, o equívoco que se recita é se tratar pequeno criminoso e pequeno traficante e grande traficante. E só o segundo estaria sujeito à prisão. Ora, o pequeno ele anda de acordo com as suas pernas financeiras. Ele não é grande, não é porque ele tem escrúpulos, é porque ele não pode. Ele trafica 100 gramas porque ele não pode traficar 10 toneladas. Se ele pudesse, ele o faria. O dolo é o mesmo. Ontologicamente, o ser criminoso e a danosidade social que isto provoca ou impacta é a mesma. O grande traficante se vale da sua rede de pequenos traficantes. E se o Estado ficar com comiseração com relação ao pequeno, ele estará dizendo: pode ter 1000 abelhas trabalhando, que eu farei vistas grossas, desde que eu consiga pegar alguém maior. Isto vai acontecer cada vez mais, o fracionamento do tráfico. Será um incentivo e será uma antipolítica de inteligência criminal. Nós não devemos esquecer que aquele que mata um, como que aquele que mata 10, que pratica o crime de homicídio, estão ambos sujeitos às penalidades de prisão por terem praticado um homicídio. Ontologicamente, quem trafica pouco ou quem trafica muito,
trafica o mesmo crime. Se esta pauta ou esta inteligência valer para este tipo de crime, nós também vamos começar a dizer, olha, matou só um, não vale pena de prisão. Estuprou só uma, não valeria a pena de prisão. Isto me parece, a anti-inteligência do direito penal, quando nós esquecemos neste momento do que seja a danosidade social deste crime de tráfico de drogas e do que ele pode acarretar recebendo um verdadeiro incentivo do Estado. É verdade, nenhum de nós fica feliz em assistir à punição de um traficante. Creio que não. O homem não deve se comprazer com a dor alheia, e sempre haverá dor àquele punido. Mas, como no velho poema de Augusto dos Anjos, a mesma mão que bate é a mesma mão que acaricia. Aqueles que não respeitam os regramentos de conveniência de uma sociedade politicamente organizada, ao qual chamamos de Estado, nós precisamos chamar alguma força do Estado para restabelecimento da ordem, sob pena de nós deixarmos a justiça por conta própria a critério de cada qual. Há um pensamento de cunho religioso recitado desde sempre: quem tem piedade dos seus lobos perderá suas ovelhas. Quando se trata de crime de tráfico de entorpecente, não pense somente no grande traficante. Pode ser que apenas o pipoqueiro da escola, vicie o seu filho. E quando o seu filho estiver viciado e o futuro dele destruído, você entenderá que o pequeno também pode ser um grande traficante, porque levou o que de mais precioso você tem na vida, a sua descendência, a próxima geração. Pense socialmente nisso quando quiserem tocar no seu coração com um argumento falacioso e não bem trabalhado.